Portugal, país europeu com um PIB de 230 bilhões de dólares, é famoso por seus vinhos e rica história cultural, tendo sido um grande império marítimo que descobriu rotas e estabeleceu colônias pelo mundo. Apesar da média salarial baixa e do papel secundário na Europa, a economia portuguesa cresceu 6,7% em 2022, superando a média da União Europeia. Recentemente, Portugal atraiu empresas e imigrantes, principalmente brasileiros, devido à qualidade de vida e custo de vida acessível, sendo chamado de o Vale do Silício da Europa. Neste texto, exploraremos o renascimento de Portugal no cenário global e seus ambiciosos planos para uma mudança significativa na cena internacional. Portugal, um país com uma história rica e um passado de pioneirismo nas grandes navegações do século XV, atualmente está em busca de retomar seu papel de destaque no cenário global. No entanto, ao longo de sua trajetória, Portugal enfrentou desafios significativos. Na era das grandes navegações, os portugueses, com exploradores notáveis como Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, ganharam reconhecimento mundial por suas descobertas e expedições. Mantendo o controle das rotas marítimas, o Império Português expandiu-se rapidamente, estendendo seu domínio da costa oeste da África ao Brasil, passando pelo Oceano Índico, leste africano e Golfo Pérsico. Após consolidar seu domínio no Brasil, Portugal emergiu como o maior império comercial ultramarino do mundo, com um domínio de quase um século sobre o lucrativo comércio de especiarias entre Europa e Ásia. No entanto, desafios políticos, atrasos tecnológicos e a ascensão de nações maiores e mais populosas, como França, Holanda e Inglaterra, enfraqueceram progressivamente o Império Português. O país não conseguiu defender eficazmente seus territórios e redes comerciais, levando a um longo e gradual declínio. No início do século XX, Portugal enfrentou uma forte crise, desencadeada pelo Ultimato Britânico de 1890. O Reino Unido exigiu a retirada militar de territórios entre Angola e Moçambique, ameaçando romper relações bilaterais. Isso provocou intensa revolta nacional e agravou as contestações à monarquia, que já estavam aumentando devido aos altos gastos da família real e às mudanças sociais globais que levaram à queda das monarquias em vários países. Assim, a Revolução de 5 de outubro de 1910 pôs fim à monarquia e inaugurou a Primeira República Portuguesa. Este período foi marcado por uma instabilidade política, social e econômica significativa, com 9 presidentes em apenas 16 anos. A dificuldade em manter as colônias africanas e a hiperinflação exacerbada por impostos crescentes e déficits fiscais tornaram ainda mais desafiador o cenário político e econômico. Em 1926, um golpe militar encerrou a Primeira República, abrindo caminho para Antônio de Oliveira Salazar assumir o poder em 1932. Salazar ficou conhecido por estabilizar a economia e promover avanços significativos na industrialização do país. No entanto, seu governo também era caracterizado por um forte controle estatal e um caráter isolacionista, com algumas empresas privadas dominando a produção, enquanto o governo regulava preços e salários e controlava a aprovação de investimentos e melhorias nas fábricas. Nos anos 1960, Portugal experimentou um notável crescimento econômico, alimentado pela industrialização tardia e pela expansão do comércio com nações mais ricas da Europa. No entanto, a pressão internacional para a independência das colônias africanas cresceu, culminando na Revolução dos Cravos em 1974. Essa revolução trouxe a transição para a democracia e a independência das colônias africanas, ao mesmo tempo em que abriu espaço para a implementação de um programa socialista, que incluiu a nacionalização de várias empresas e uma reforma agrária. Portugal ingressou em organizações internacionais importantes, como a Organização Mundial do Comércio e a Comunidade Econômica Europeia, que mais tarde se tornou a União Europeia. Isso proporcionou ao país acesso a fundos de desenvolvimento da UE.
que foram utilizados para melhorar sua infraestrutura. Portugal também passou por reformas estruturais e desregulações para reduzir seu déficit fiscal e estabilizar a inflação, visando a adesão a um bloco econômico e a adoção da moeda única, como Alemanha e França. No entanto, apesar de ter se juntado à União Europeia, o crescimento econômico de Portugal tem permanecido abaixo da média, com um aumento de apenas 0,9% entre 2000 e 2019. O país também enfrentou sérios desafios durante a crise financeira global de 2008. Diante dessas circunstâncias, surge a questão de como Portugal está atualmente buscando recuperar sua influência global. A economia portuguesa é marcada por flutuações frequentes, alternando entre períodos de crescimento e crises. Nas últimas 2 décadas, o país implementou políticas visando maior investimento, expansão das exportações e fortalecimento do mercado de trabalho para restaurar a confiança das empresas e consumidores. Após a crise de 2008, Portugal adotou medidas de austeridade fiscal, reduzindo sua dívida pública de 131,5% para 114% em 2016 e diminuindo a taxa de desemprego de 16% em 2013 para 6,5% em 2022, excetuando 2020, impactado pela redução do turismo. Portugal registrou uma média de crescimento de 3,5% ao ano desde 2015, impulsionado por exportações crescentes e investimentos estrangeiros. Os portugueses experimentaram uma melhoria na qualidade de vida, com cidades como Porto e Lisboa oferecendo segurança, arquitetura impressionante, culinária de alta qualidade e riqueza cultural. Apesar do aumento nos custos, Portugal mantém um dos menores custos de vida na Europa, com preços cerca de 48% mais baixos que Londres, especialmente em Lisboa. Portugal se tornou um destino atrativo para imigrantes, recebendo 752 mil em 2022, um número crescente nos últimos 7 anos, principalmente do Brasil, representando 31% da comunidade estrangeira em Portugal. A imigração é essencial para equilibrar a baixa taxa de natalidade e a população idosa, com 23% dos portugueses acima de 65 anos, a segunda maior da Europa após a Itália. Imigrantes também ajudam a suprir a falta de mão de obra devido à imigração de jovens portugueses em busca de melhores oportunidades e salários na Europa, particularmente na Suíça e em Luxemburgo. Estima-se que mais de 2,6 milhões de portugueses vivam no exterior, cerca de 26% da população do país, tornando Portugal o 8º país do mundo com mais emigrantes. Portugal tem se destacado como um imã para empresas e negócios na Europa, muitas vezes chamado de o Vale do Silício Europeu. O país combina uma sólida infraestrutura, tecnologia avançada e um clima ameno, incentivando empresas a se estabelecerem. Em 2018, o governo lançou um fundo de capital de risco de 200 milhões de euros, oferecendo benefícios fiscais e assistência financeira a empresários estrangeiros. Residentes não habituais desfrutam de vantagens fiscais, pagando apenas 20% de impostos nos primeiros 10 anos e sendo isentos de impostos sobre rendimentos externos. Vistos específicos são disponibilizados para empreendedores. Isso tem atraído pessoas e empresas de toda a Europa e do mundo, tornando Portugal um importante portal de acesso à União Europeia.